no meu quarto tá fechadinho, né? Eu fechei tudo. Ô, Pietro. Estamos no ar ao vivo! Isso, então vamos Pietro, lá. Página 16. Que estado você tá? Tá frio, tá mó calor. Aqui no meu quarto, aqui na minha casa tá frio. Bom dia, Maria Eduarda. Depois de muito tempo você apareceu. Oi, muito sumida! bom. Vamos lá, gente. Página 16, a gente tem um recorte para fazer aí, só que nós vamos fazer no finalzinho, depois da leitura, tá bom? Enquanto a gente for respondendo as perguntas, a gente vai depois, lá no finalzinho, na parte dos encartes, e colar as fotografias aí das 3 regiões que são habitadas, certo? Vamos começar no texto da página 17. Distribuição da página da população. Qual livro? É de geografia? Sim, de geografia. É quanto? Página 17. Página 17. Dá uma olhadinha nas fotos que tá aparecendo aí, ó. Áreas pouco povoadas. Tem 2 fotos aí em cima, certo? Ó, a primeira, o que representa essa primeira aqui, ó? Área rural. Essa foto, plantações. Área rural. Isso, na zona rural, onde tem plantações. E aqui? Aqui, aí Essa segunda comunidade ribeirinha. Comunidade. É do Amazonas. Isso. Do ladinho da foto tem uma marcação, né? Do ladinho da foto tem uma marcação da região. É um lugar do Distrito Brasil. Industrial. Distrito Não. Industrial? Ô, Emanuel, presta atenção. A gente não foi lá para baixo. A gente está nas 2 de cima, ó. Ok. Aqui na primeira, vocês estão vendo que aí do ladinho tem um mapinha do Brasil e tem uma bolinha vermelha em cima do estado que representa aquele lugar. É a localização desse lugar. Isso mesmo. E lógico, aqui embaixo, na legenda, né? Na legenda já está dizendo qual é o estado. Onde é esse estado aqui que está representado nessa foto? Lá embaixo está escrito. Rio Preto. Professora, que página que era mesmo? 17, página 17. Nós estamos na primeira foto. Manaus. A primeira foto, gente. Rio Preto, Bahia. Rio Preto, Bahia. Isso. Primeira foto, Rio Preto, Bahia. Que ano foi tirada essa foto? Em 2017. 2017. A segunda foto, que é da comunidade ribeirinha. Ribeirinha foi Amazonas. Isso, no estado do... Vocês moram em Amazonas. No Amazonas, lá no norte do país, certo? Essas pessoas moram à beira do rio, né? Por isso que elas são chamadas de ribeirinhas, comunidade ribeirinhas. Bom, esses são exemplos de lugares onde tem poucas pessoas morando. Agora, embaixo, as outras 2 fotos, nós temos exemplos de áreas muito povoadas, certo? Distrito Industrial. Olha, a primeira foto é um distrito industrial, uma área onde as pessoas trabalham e fica no Amazonas. Olha que interessante, fica também no Amazonas, não é? E a segunda foto, gente, tem que deixar o microfone desligado, senão vocês não ouvem a própria Área professora. urbana. Professora. Para participar, eu posso chamar vocês ou vocês podem levantar a mão, tá? Porque senão assim fica muito barulho e ninguém entende nada. Leonardo, você está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Não, prof, desculpa, eu tava com ela ligada aqui. Tá. Fala aí, Manuel. A cidade povoada se chama área urbana. Isso, área urbana. Pietra. E essa foto foi tirada em 2014. Isso, muito bem. Inicial, Nova Aruba. Diga, Pietra. Como você falou, né, que as 2 são da Amazonas. Só que cada um tem um lugar diferente da Amazonas. A foto de 2016 está no centro da Amazonas e a terceira foto está mais pro cantinho. Isso, no mesmo estado,
tem regiões que são mais habitadas e menos habitadas. Então, não é a diferença de população não é só de um estado para o outro, porque no mesmo estado tem uma região que é mais povoada e outra menos povoada. Aqui é o exemplo disso, né? Como a Pietra falou. Lá no mesmo estado, no Amazonas, foi tirada uma foto da região metropolitana, no Distrito Industrial tem bastante gente. Mas no mesmo estado também tem uma comunidade que vive à beira do rio, que é um lugar menos povoado. Lohane, quer falar? Pode falar. Eu posso ler o quarto quadrinho? Pode ler o quarto quadrinho. Bom, eles estão em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, isso mesmo. no Rio de Janeiro. Essa foto foi tirada em 2014 e é na área comercial de Calçadão. Calçadão, calçadão, com uma rua que tem muito comércio, né? Aqui já é no Rio de Janeiro. Muito bem. Ana Caroline. Não estou saindo o seu som. Você tem que ligar o seu áudio. Alguém não tá conseguindo entrar, porque travou e ele não tá conseguindo entrar. Espera aí, eu vou ver quem que é. Quando aparece aqui para mim, eu recebo. A pessoa tem que sair e tentar entrar de novo. Fala, Emanuel. Professora, posso lavar o rosto? Porque eu acordei e nem lavei o rosto. Pode. Ok, vou beber. Olha só, gente, vamos fazer um combinado. Você quer sair para ir no banheiro rapidinho, você precisa sair para beber água, você precisa sair com o Emanuel agora para lavar o rosto, não precisa interromper a professora e pedir para sair, tá bom? Vamos combinar assim? Você deixa aí ligadinho, rapidinho vai lá e volta, porque às vezes você, para pedir para sair, você atrapalha 2, 3 minutos da nossa aula, enquanto a professora está falando aí. Então, não precisa pedir, tá? Deu vontade de ir no banheiro, vai lá rapidão e volta, deixa ligadinho, tá? Não tem problema, não precisa pedir para beber água, ok? Vamos combinar isso? Esse é o nosso segundo combinado. Senão, aí a professora fica toda hora parando, a gente não consegue terminar nosso conteúdo. E como agora está sendo gravado, se você, por acaso, perder uma explicação da professora, depois você vai lá no meu canal, eu vou colocar lá o link, você vai lá e assiste de novo, tá bom? Essa parte que você perdeu. Vamos combinar isso? Coloca aí, joinha, abre a câmera e diz se você concorda ou não com essa regra. Melhor, não é? Porque aí não fica travando toda hora parando. Então, vamos lá. Bom, são 4 fotos com lugares diferentes, não é? Nós aqui, né, na nossa região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Jacareí, nós moramos em uma área parecida com qual dessas 4 fotos? Mostra aí assim no dedinho, a foto 1, que é lá da Bahia, a 2, que é lá do Amazonas, no Ribeirinho, a 3, que é lá no Distrito Industrial, ou a 4, que é do Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro. Qual que parece mais a nossa cidade? Muito bem. A foto número 3. Né? A número 3 e o número 4. Emanuel, você ouviu o que a professora falou? É para mostrar com o dedinho, ó. Número 1, 2, 3 ou 4. Não é para abrir o áudio, porque senão atrapalha a gravação. E a 2, você acha que é lá no Ribeirinho? Não, 3, né? A gente, a não ser que tenha alguém... A não ser que tenha alguém que more... Gravar. Porque tá gravando. Tá? Tá. Então, olha só. Nós moramos numa área, então, urbana, mas nem tanto urbana como a do Rio de Janeiro, não é? Não é uma metrópole super povoada, porém é povoada. Então, ela está ali no mediano, não é verdade? Vira a página agora, observa essas 2 fotos que está aí na página 18. Ó, que diferença? Levanta a mão para falar, tá?
qual a diferença que vocês veem dessas duas fotos? Deixa eu ver ainda quem não falou. Carlos, está com a mão levantada porque quer falar? Ou porque esqueceu a mão levantada? Não, foi sem querer. Ah, tá bom, então. Maria Clara, diga, qual a diferença? O que você está vendo de diferente e de igual nessas duas fotos? O que você está vendo aí? Bom, eu acho que uma é urbana e outra rural, porque uma é uma cidade bem, parece uma cidade pequena, onde não tem tanta pessoa e tanto comércio. E agora na outra já tem bastante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que essa segunda foto, que tem menos pessoas, é uma zona rural? Olha, como que seria uma zona rural? Tem asfalto na zona rural? Tem construções assim, uma casa depois da outra? Não. Tem igreja lá no fundo, uma construção? Não, é uma zona urbana. É uma zona urbana, olha só, Maria Clara, aqui as duas são zonas urbanas, porém, uma é super populosa e a outra é menos populosa. Ou seja, uma tem mais pessoas morando e outra tem menos pessoas. Essa é a impressão, não é? Essa primeira foto, ela é da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Olha, não dá nem para pensar como é que a gente anda naquela rua, não é? De tanta gente que tem ali. Agora, a segunda já tem espaço, não é? Nicole, quer participar? Pode falar. Não, ela já falou que ia falar. Ah, então já completou. Eduardo, pode falar. Não, quero mais não. Então, abaixa a mão, né, gente? Nosso combinado é que se não quer falar mais, tira a mãozinha aí. Eu vou deixar vocês falarem. Por isso que eu entrei nessa versão aqui, ó. Porque agora eu deixo vocês falarem na hora certa, tá? É que eu Lohane. tinha esquecido de... Ah, tá bom. Então, presta atenção aqui na tela. Diga, Lohane. Aqui tá falando que é no Rio de Janeiro. Nós viramos a página, Lohane. Você esqueceu Você esqueceu essa parte da aula que eu falei que é para virar a página? Já é outra foto, hein? Então, vamos lá. Pietra. Professora, aqui na parte, a de São Paulo, ela tem mais população, né? Do que a de Minas Gerais. E também as duas são urbanas. Só que uma tem mais população, e a de Minas Gerais é mais tranquilo, já é mais na paz. Isso, mas as duas são urbanas, né? Se a gente for para uma zona rural, aí a gente não vai ter construções uma casa perto da outra, não vai ter o asfalto, tem até as estradas, mas não tem o asfalto, né? Não tem todos esses recursos da cidade. Pode falar. E aqui embaixo também tem algumas coisas de população, as cidades de população. Isso, nós vamos chegar nesse quadro aí já já. Emanuel está com a mão levantada. Então, deixa eu perceber que quando dava aquele dia de sábado, basicamente o Rio de Janeiro era lotado. A mesma coisa aqui em São Paulo, mas agora em áreas, sim, menos povoosas, só tem algumas pessoas. Povoadas. Assim, que tem menos pessoal do que São Paulo, porque São Paulo tem muita gente. Isso, e vou te dizer, Manuel, que lá nessa rua 25 de Março, em São Paulo, não é só no sábado que enche, não. Lá é todo dia, sim. É todo dia. Todos os dias ela é cheia, muito cheia. Não, fui não. Na 25. Ah, na 25 não, né? Porque ali é um centro de compras, onde as pessoas vêm do Brasil todo para fazer compras ali. Então, ali é todo dia. Agora, nessa época de pandemia, tá tudo vazio, tem que ficar tudo vazio, né? Na verdade, não é para ter esse movimento aqui. Agora
com essa tal de, como fala, quase roxa. Isso, muito bem. Muito bem. Obrigado pela sua contribuição, Manuel. Agora, a diferença... Por que vocês acham que isso acontece? Porque tem alguns lugares que são menos povoados e outros são superpovoados. Levanta a mão, lembra que tem que levantar a mão para participar, né? Todo mundo pode participar, mas a gente tem que fazer isso de maneira organizada. Por que vocês acham que tem alguns lugares... Aqui, na verdade, essa cidade aqui que é menos povoada, né? É lá em Minas Gerais, Serra da Saudade, em Minas Gerais. Vocês olhem lá em cima, quantos habitantes tem nessa cidade? 815 habitantes só nessa cidade. Bem pequenininha, né? Enquanto que em São Paulo, que é a foto da esquerda, olha quantos habitantes tem na cidade de São Paulo. 11.253. Não, 11 mil não. Tá na casa dos milhões ali, ó. Lembra? 11 milhões e 253 mil e 503. Isso mesmo. Olha a diferença de um lugar superpovoado para um lugar pouco povoado, né? Ou populoso também. Certo? Diga, Maria Clara. Então, eu acho que uma, igual você falou, uma é mais populosa do que a outra, acho que é assim que fala. Isso. Então, por causa de ter mais habitantes, bem numa cidade de 815 habitantes, não ia caber o mesmo tanto de pessoas que tem na de 11 milhões, não, de 11.253.503. Não ia caber tudo isso de habitante em uma que cabe só 815. Então, olha só, Maria Clara, é interessante que às vezes não é esse caso dessa foto, mas às vezes nós temos cidades que têm o mesmo tamanho, mas a população é o dobro. Como será que essas pessoas vivem na cidade? Por exemplo, em São Paulo, será que as pessoas lá nessa cidade de São Paulo têm as casas grandes, espaçosas? Não, muda. Alguns têm, mas assim, se no mesmo espaço, né? Se eu tenho um espaço e eu coloco lá 10 pessoas, cada uma vai ficar com uma parte, né? Grande. Mas se eu colocar 20 pessoas no mesmo espaço, aquela pessoa tem que dividir o espaço dela, ela vai ficar com metade, não é verdade? Ela vai ficar com metade do lugar dela. E se eu colocar 40 pessoas no mesmo lugar onde estavam as 10. Aí uma pessoa vai dividir com mais 3, aí ela vai ficar com 1/4. O que acontece nessas cidades grandes é que, nessas cidades superpopulosas, nem sempre é porque o espaço é maior, é porque as pessoas vão se aglomerando. Por exemplo, o espaço de uma casa... que as pessoas morariam em uma casa, por exemplo, um terreno, que tem uma casa, que tem uma família lá de 5 pessoas morando. De repente, na cidade grande, quando as pessoas, um monte de gente quer morar ali, o que acontece? Aí o construtor vai lá e fala assim, compra a casa da família, onde moram 5 pessoas, derruba a casa, faz um prédio. Aí no prédio ele coloca lá 50 casas, 50 apartamentos. E em cada apartamento vai morar uma família de 5 pessoas. Então, no mesmo espaço em que morava uma família com 5 pessoas, colocando 50 apartamentos, 50 vezes 5, já multiplicou para 250 pessoas, não foi? Já é bastante, Legal. Né? 5 pessoas que moravam no mesmo espaço, só porque eu fiz construção vertical, fiz um prédio, 50 apartamentos, já multiplicou. No mesmo lugar que tinha 5 pessoas, passou a morar 250. Então, não necessariamente é o tamanho da cidade, mas é
a migração que acontece. Lembra, a gente já estudou o que é migração, pessoas de um estado, de uma cidade, que vêm morar no outro. E São Paulo, ela é inchada, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes cidades, por isso as pessoas saem das suas cidades originais, das cidades menores, e vão morar nesses grandes polos. Agora, tem uma pergunta que eu quero que vocês me ajudem a pensar. Por que será que as pessoas saem das cidades pequenas para ir para cidades grandes e inchar essas cidades grandes? Pietro está com a mão levantada. Professora, eu sei de sair de cor. Tá, mas a Pietra levantou a mão, então é na ordem de quem levantou a mão, né? Diga. Eu posso falar duas coisas? Pode falar. A primeira é que quando você estava conversando com o Emanuel, sobre essa do coronavírus lá que tá chegando e não tá tanto perigosa, verdade, não tá tanto igual a de 2014, mas continua. Continua, mas não devia, né? Sim. E as pessoas saem de uma cidade pequena para ir para cidade grande para ter fazer entrevista de empregos, às vezes também por causa que é necessário também de viagens, assim, de trabalho, e também porque lá tem, eles saem dessa cidade para ir lá, porque lá tem mais população, eu acho. Sim, você falou uma coisa muito importante. Muitas vezes é por conta de trabalho, acaba-se o trabalho na cidade pequena, as pessoas vão para cidades maiores em busca de formação, de escola, de estudo. Às vezes na cidade não tem a faculdade, por exemplo, ele termina o ensino médio, aí não tem mais faculdade, ele quer estudar, aí ele vai para uma cidade maior, né? Então, vários são os motivos, tá? O Miguel estava com a mão levantada, mas ele abaixou? Não quer falar mais, Miguel? É porque a Pietra já falou que eu ia falar. Você pensou igualzinho ela? Muito bem. E quem mais queria falar era a Ana Caroline. Abaixou? Cadê a Ana? Saiu da reunião? Ah, tá aqui. Pode falar, Ana. Professora, eu fui lá ver o que meu pai queria, mas que página vocês estão? 18. Tá? Vamos fazer outro combinado? Quando a gente sair da reunião e a gente voltar e a gente ficar meio perdido, escreve ali no chat, aí um coleguinha pode responder, e aí não precisa parar a nossa conversa. Vamos fazer isso? Porque aí a nossa aula vai ganhando mais força, tá bom? Todo mundo que deu uma saída, depois voltou e falou, nossa, o que eles estão falando aqui? Escreve ali no chat, pergunta, porque algum colega responde, e a professora não tem que parar a explicação. Tá combinado assim? Faz joinha aí quem concorda com esse combinado também. Ou não? Vocês acham que não? Tem que parar mesmo a professora, interromper? Não, né? Levando a mão, porque isso. Tá bom. Então, olha só, nessa tabela que tá aí, que a Pietra citou, agora eu quero ouvir outras pessoas que não falaram, tá? Então, pode levantar a mão que eu vou deixar falar. Nessa tabela, a gente está vendo aqui embaixo, na página 18 ainda, que algumas cidades, em um determinado tempo, têm um número de população, e aí depois, né, o censo, que a gente já estudou o que é o censo, lembra dos pesquisadores que vão na casa da gente, pergunta quantas pessoas tem lá, quantas estudam, quantas são brancas, negras, quantas... bom, enfim, fazem pesquisa com todas as perguntas para saber tudo da nossa população. De 10 em 10 anos, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz essas pesquisas. Então, a cada 10 anos, a gente tem, assim, um mapa, né, para ver o que aconteceu nas cidades. E olha só os dados que tinham em 2000 e algumas cidades. Nós temos uma tabelinha aí e a gente vê uma movimentação interessante. Veja bem na primeira linha aí. São Félix do Xingu, no Pará, em 2000, no ano de 2000, tinha 36.621 habitantes. Veja a segunda coluna. Em 2010,
já tinha 91.239, ou seja, aumentou a população. Quando o IBGE contou as pessoas que moravam nessa cidade em 2000, tinha 34 mil. E 621. Quando passou 10 anos, aumentou para 91.293. Certo? Já em Cristalina, Goiás, o que aconteceu aí? Dá uma olhada nos números. Aumentou ou diminuiu em 10 anos a população? Arthur, pode falar. Diminuiu. Em Cristalina, observa bem. Vê aí na linha. Tinha em 2000, 34.116. E em 2010? Foi para quanto? 46 mil. 6. Então, aumentou ou diminuiu, Arthur? Aumentou. Aumentou. Mas aumentou igual em São Félix do Xingu? Aumentou a mesma proporção, assim? Ou aumentou menos? Eu acho que aumentou menos. Aumentou menos? Olha só, lá em São Félix do Xingu tinha, em 2000, 34 mil também, né? Ó, a diferença era pouca, era 34.600. Em Cristalina, 34.116. Mas em 2010, olha para quanto que foi São Félix do Xingu, 91 mil. Enquanto que em Cristalina, só aumentou para 46. De 34 para 46, foi mais ou menos ali 12 mil. Já em São Félix do Xingu, ó, de 34 mil foi para 91. Então, foi 60 mil pessoas a mais para lá. Então, essa cidade, São Félix do Xingu, por exemplo, cresceu mais do que Cristalina. Certo? E deu para entender essa tabela? Como que a gente está interpretando ela? Sim. Lohane, quer participar? Bom, eu queria falar sobre aquilo que a gente estava falando sobre dar uma pessoa para outra cidade, para outro país. Só que, tipo assim, eu também entendi a visão da Pietra, mas eu acho que muitas das pessoas também se mudam por causa dos recursos que tem na cidade grande, que não tem nas cidades pequenas. Também, esse também é um fator, né? Ó, vocês estão pensando e vocês estão trazendo vários fatores. Às vezes a pessoa, ela quer, eu quero morar numa cidade grande, onde o supermercado é perto, onde tem os recursos mais próximos da minha casa. Então, ela sai do interior e vai para a cidade. Isso também é um motivo de, né, deixar a cidade a cidade pequena para a cidade grande. Também é uma das causas que leva a pessoa a deixar o campo para a cidade. Às vezes ele está lá no campo, lá na zona rural. Aí ele quer estudar mais, ele tem que mudar para a cidade. Ele quer trabalhar de outra coisa que não seja na agropecuária, ele tem que mudar para a cidade. E aí isso está trazendo, né, muita gente para a cidade, super povoando. Pode falar, Lu. Eu gostei da aula e agora falta só 1 hora para a aula acabar. A nossa aula vai ficar cada vez melhor. Aí vai só a hora que ela vai ficar melhor mesmo quando a gente estiver todo mundo presencial, né? Aí vai ser ótima. Vamos lá, olha só, olhando este gráfico aqui, né? Quais foram, esse gráfico não, essa tabela, desculpa, quais foram as cidades? Agora eu quero que gente que ainda não participou da aula, levante a mão para participar, tá? Tudo bem, Emanuel, Maria Clara, Pietra, estão com a mãozinha levantada, mas vocês já falaram bastante, vamos deixar os colegas participarem também, né? Gosto muito da participação de vocês, mas tem que deixar todo mundo participar. Então, o Juan levantou a mão. Juan, quais dessas cidades aqui que cresceram, que aumentaram a população? Abre a sua câmera aí para eu ver seu rostinho bonito. Aí, ó como ele é bonito. Tá se escondendo atrás da figurinha. Olha para mim, olha lá. Quais as cidades, eu acho que tem pelo menos 3 que aumentou de população. Quais são elas? São Félix do Xingu, Muito Cristalina, bem. Nova Andradina.
Muito bem. Como que a gente sabe de cara quais que aumentaram ali? Tem uma informação, a tabela, para mim? Sim. Como que você sabe? Que informação que me deu? Qual imagem ali, ou sinal que me diz que aumentou? É uma seta. Isso! A setinha já está me ajudando nessa interpretação, não é? Então, eu não preciso nem fazer a comparação com um número e o outro. A setinha já disse, ó, para cima, aumentou. E as outras cidades, está com a setinha. Muito bem observado, Juan, isso mesmo. Quando eu vou ler uma tabela, eu preciso entender os elementos dela, não é? Sim. Tem coisas ali que já estão me dizendo informações importantes. E, em contrapartida, muito bem, Juan, obrigada pela participação. Em contrapartida, nós temos 3 cidades que diminuíram a população. Quais são elas? A Lívia, pode falar. Levantou a mão. É Lívia mesmo, né? Ah, não, é a Júlia. É que estava perto aqui da Lívia, achei que era ela. É a Júlia que levantou a mão. Quais são as que diminuíram, Júlia? Jacareacanga, Mucugê e Japurá. Olha que nomes bonitos de cidades, né? Vocês já ouviram falar desses nomes? Não. Ó, Jacareacanga, Mucugê, Japurá. Japurá vocês não conhecem, vocês conhecem Jacareí, né? Para eles lá, talvez Jacareí seja estranho, não é? Para nós aqui, Japurá que é estranho, mas lá no Amazonas, talvez eles perguntem para alguém lá e a pessoa fala assim, eu morava em Jacareí. Ele fala, Jacareí? Cidade do Jacaré? Eles podem fazer uma brincadeira assim, né? Então, olha só, e aí eu tenho essa informação também, Júlia, que você já olhou e de cara viu que elas diminuíram, por quê? Como que você ficou sabendo tão rápido assim? Tá aqui na tabela que tá colocando de menos, assim. Setinha apontada para baixo. Já me dá uma informação importante. Legal. Pulando para a página 19, agora só olhando o mapa, tá? Observando o mapa. Agora a gente está fazendo leitura de mapa na movimentação das pessoas. Pulando para a página 19, a gente tem um mapa aí, não tem? É o mapa do Professora. Brasil. Diga, Petra. Aqui tá aparecendo na página 18 e 19, a fonte embaixo tá IBGE, que é aquela fonte que a gente usou para saber lá dos aéreos egípcios e várias coisas lá da cientista. Isso mesmo. É o Instituto, né, Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse é um site, né, é um instituto, e a gente encontra essas informações no site deles. Tem informações de tudo quanto é... Tudo que é informação que você quiser saber do Brasil, do nosso país, tem lá. Quantas pessoas moram, quantas são mulheres, quantas trabalham, quantas não trabalham, quantas crianças estudam, tem todo tipo de informação. E aqui a gente está com informação de 2010 ainda no livro, né? O livro está desatualizado, porque nós já temos outro censo em 2020, certo? 2020 já foi feito mais um censo, as informações desse livro está desatualizada. Se a gente quiser saber a população hoje, por exemplo, lá de Cristalina, a gente já pode ir lá no site e pesquisar para ver se realmente é essa ou se já diminuiu ou aumentou, porque dessa última pesquisa que está aqui no livro, 2010, já teve outra, porque é a cada 10 anos, né? Então, 2020 já tem uma outra pesquisa, então está mais recente. Quando eu quero atualizar uma informação, então, eu vou lá no site do IBGE e vejo a última pesquisa que já foi feita. Bom, olha só, esse mapa, o que esse mapa está mostrando para a gente? Olha o mapa da página 19. As cidades. Vamos levantar a mão para participar todo mundo? Deixa eu ver, quem não falou nada ainda vai participar agora.
que esse mapa representa? O que ele conta para a gente com esse monte de imagens aqui? Estados? São os estados, é o Miguel que está falando, né? Abre sua câmera aí, Miguel, para eu ver sua carinha bonita também. Aí, Miguel. Está mostrando os estados, mas ele está me dando mais informações. Quais outras informações, Miguel? Olha de novo aí. Tem um título esse mapa? Distribuição da população do Brasil. Isso. E o que significa isso, então? É a quantidade de pessoas que tem em cada estado? Isso, a distribuição. Onde é que estão as pessoas? Onde é que elas moram mais? Né? E esses dados são agora desse ano? Não, são de 2014. De 2014, ó. Então, a gente, nesse ano, tinha essa distribuição. Será que mudou de lá para cá? O que você acha? Ó, já foi, nós estamos em 2021, já foram 7 anos, né? Sim. Será que mudou? Mudou, porque ali os outros cidades ali até mudaram em 10 anos. Isso, em 10 anos mudou radicalmente, né? Com certeza mudou. Mas esse mapa é de 2014 e a gente vai estudar ele do jeito que ele está aí, só para a gente aprender a estudar os mapas. Mas depois, se a gente quiser ver os dados atuais, a gente vai lá no site do IBGE, ok? O que representa, então, esses pontinhos aí, vermelhos, que está sendo marcado? O que você acha que esses pontinhos estão contando para a gente? Pessoas? Quantidade de pessoas. Como que eu sei disso? Você está chutando, você está achando, ou você tem essa informação aí no próprio quadro? Eu estou achando. Não, eu tenho informação. Como? O que dá essa informação? Aqui. Tem um negocinho aqui pequeno que tem um pontinho vermelho e está escrito 10 mil habitantes. Isso. Como que é o nome desse quadradinho branco aí? Professora, que página que você tá? Que meu celular desligou sozinho. 18. 18? Tá bom. É. Ô, Miguel, e o que significa esse quadradinho branco aí com essas informações aí? Um pontinho, 10 mil habitantes. Eu não sei. Qual que é o nome dessa tabelinha? Alguém sabe? Um tipo de legenda? Isso, um tipo de legenda. Muito bem, Eduardo. Não é um tipo de legenda, Professora, é uma qual legenda. página vocês estão mesmo? 19. É uma legenda. Olha, o mapa, ele representa ele nos dá algumas informações, mas para não ficar escrevendo em todos os lugares, a gente usa alguns desenhos, alguns sinais. E esses sinais, eles estão representados ali na legenda, né? Então, cada pontinho, como o Miguel já leu ali, cada pontinho representa 10 mil habitantes. Então, se eu tenho 2 pontinhos perto, 10 mil mais 10 mil? 20 mil. 20 mil. E se eu tenho um monte de pontinhos juntos? Ih, não dá nem para contar, né? É muita gente. Então, com essa informação agora, olha no mapa e diz para mim onde é, que região, que lugares do Brasil são mais populosos, onde tem mais pontinhos. Quais as regiões ali, quais estados que vocês estão vendo onde que tem mais pontinhos? São Paulo. São Paulo é o Rio de mais, Janeiro. né? Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Brasília. Distrito Federal. Brasília, Distrito Federal. Paraná. E um Paraná. pouquinho de Santa Catarina. Manaus. Paraíba. Recife. João Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Rondônia. Olha só. Vocês falaram o nome das cidades, das capitais, né? E alguns estados. Agora, vocês perceberam que
Os pontinhos vermelhos estão Curitiba. maior parte aqui assim, ó, na parte do litoral do Brasil. Sim. Ó, Sim. aqui tem mais pontos vermelhos do que aqui, ó, no interior do Brasil, não é? Aqui Mas é pro possível que tenha muita terra e pouca gente, e aqui pouca Mas terra Ô, professora, e muita gente. Ah, mas pro leste, por que você está falando que é leste? Como que você sabe disso? porque tem uma coisinha ali que Tem Mas uma não- coisinha ali em cima que se chama Bússola. bússola, e ela indica as direções. Por isso que ela disse, ó, a leste. Ai, que bonitinho! Morri de orgulho agora, já sabia. A leste. Ao norte é menos povoado, não é? Sim. Segundo o nosso mapa, para o norte é menos povoado. Para o leste, se eu pegar essa rosa dos ventos aqui, ou a bússola, né, que vocês conhecem, colocar ela no centro do Brasil aqui, ó, aí eu vou saber a localização. Para cima, posso ir no norte. banheiro? Pode, o nosso combinado é que não precisa pedir para ir no banheiro, tá? Pode só ir. A leste é a parte aqui do litoral. A oeste, né, é onde tem a divisa com os outros países, Bolívia, Chile, Colômbia. E ao sul é a pontinha aqui do Brasil. Ó. Se a gente colocar a Rosa dos Ventos aqui, se pegar ela e colocar aqui, a gente vai ter essa localização no Brasil. Ok? Professor, você E aí, dúvidas até agora? Dúvidas não, eu né? gostei muito disso. Muito legal, não é? Estudar cartografia é muito interessante. Vamos responder, então, essas 3 perguntas que estão aí. E também a página 20 a 21. Aí a gente já termina esse capítulo. Aí, quando a gente terminar a 19, a 20 a 21, a gente vai voltar lá na 16 e recortar as figurinhas e colar ali no nosso mapa. Zona rural, zona menos povoada e zona mais populosa, povoada, né? Diga, Ana Caroline. Professora, eu vou sair só um pouquinho porque eu tô travada. Pra mim, ninguém tá com a câmera ligada. Nem você. Ah, então sai e volta, porque eu tô ligada assim. Tá Vamos bom. responder então, gente? Pode começar a responder a página 19, essas 3 perguntas. Enquanto isso, eu vou abrir aqui a minha tela branca para a gente ir colocando as respostas na tela, tá bom? Trabalhando. Depois que a gente entendeu esse mapa, responda as 3 perguntas aí da página 19. Agora, aqui nessa versão, tem uma possibilidade. Eu posso travar vocês. Posso interromper a gravação? Vou interromper um pouquinho agora, que vocês vão responder, né? Daqui a pouco a gente volta.